Começando mais um Cine Blá Blá Blá, maior podcast desse Brasil. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas primeiro, né, como sempre eu sou o Vitor Churpinski. Nós temos aqui também o senhor Luizinho Spike Cock. Adoro esse apelido, né? É, pegou. Pegou, já era. Todo mundo só pede assim, ó, Spike Cock, Spike Cock, Spike Cock. Fãs, né? Temos também aí o nosso querido historiador, crítico e comunista número 1 do Brasil, o senhor Marquinhos Lee Teixeira. Agora sim, foi uma bela apresentação. Viu? Agora, com respeito. Adorei. Gostou, muito né? Obrigado. Gostou, né? Depois você me dá aquele cinquentinha lá que você me ofereceu pra falar. Vou isso, deixar. Tá? Você manda a conta, a agência, certinho, transfiro. E também nós temos o nosso primeiro convidado do podcast, um amigo nosso de longa data, se formou com a gente, hoje trabalha como colorista, um dos melhores coloristas de São Paulo, se não do Brasil, o nosso querido, o ex-bigode de ouro, senhor Felipe Soares. Agora a fama mudou, agora já era. O ex. Já era o bigode, né? De ex já tô cheio já, cara. Ex-D'Artagnan. Bom, primeiramente, assim, é uma honra. São quase 8 anos aí escutando vocês falar merda. Agora vamos escutar, vamos oficializar isso aí direito. E pra mim é uma honra porque nutro um carinho imenso por todos vocês. Ah, que lindo! Apaixonados agora. Merda no Spotify. E te linda! E te Maria! Que lindeza! Meu Deus do céu, ainda bem que eu edito essas coisas que dá pra tirar depois. Bom, e o nosso filme especial de hoje, pra ter esse convidado mais que especial, é O Farol. Uma das promessas desse ano, lançou esse ano no Brasil. Teve seu lançamento oficial em Cannes, no ano passado, né? Foi aplaudido de pé. Bom, se bem que tudo em Cannes é aplaudido de pé, né? Por mais de 8 minutos. Mas é O Farol, do mesmo diretor de A Bruxa, o diretor Robert Eggers, né? Vem se mostrando aí um dos maiores talentos do cinema, né? E pra mim, eu já vou deixar um spoiler aí da minha nota, pra mim O Farol é o filme que eu mais gosto dele. Gostei mais do que A Bruxa. Mas, né, vamos começar aí. Bom, A Bruxa se passa no século XVII, né, meados do século XVII, durante a migração de peregrinos para a América. E aí, obviamente, cria-se toda uma colonização, né, uma colônia de americanos peregrinos. E aí, o filme permeia a história de uma garota que ela está se descobrindo, né, tanto consigo mesma, quanto também a parte da sexualidade. Então, ela está descobrindo, né, se tornando uma mulher. E, claro, no século XVII, uma família puritana, né, vê um desenvolvimento de uma mulher que acaba batendo de frente com o pai. É claro que ela poderia ser vista como uma bruxa, e é o que acontece no filme. Mas o interessante da bruxa é que a ambiguidade dela ser uma bruxa ou não, isso vai permeando durante todo o filme até o clímax, né? Não vou revelar para quem nunca assistiu A Bruxa, mas o clímax ele revela, né, a resolução para essa ambiguidade. É isso, A Bruxa, e é um excelente trabalho, né, um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, né, dessa década. Com certeza. É um filme de terror à la Tarkovsky. Uhum. E a sinopse, Marquinhos, não dá as honras? Então, vamos lá. Agora o filme desse nosso episódio, né, O Farol, ele rapidamente é bastante simples. Um faroleiro, né, chamado Thomas Wake, interpretado por Willem Dafoe. Ele acaba ficando na ilha preso junto com o ajudante dele, que é o zelador, o Winfrey Wilson, que é o Robert Pattinson. E os dois juntos acabam ficando sozinhos, né, isolados dentro de um farol. E aí eles vão começando a terem problemas psicológicos gigantescos, né? Começam a enlouquecer e tudo mais. Esse filme, o Luizinho até já me falou um por trás, né? Que o Luizinho viu na Mostra de Cinema de São Paulo, né? E viu logo em seguida uma entrevista com o diretor, né? E a primeira coisa que quando eu tava assistindo esse filme, me veio na cabeça foi A Hora do Lobo do Bergman, né?
E falando com o Leizinho me confirmou que o diretor realmente estava pensando como uma das referências maiores do filme, A Hora do Lobo. Vocês acharam? Vocês acharam parecido? Vocês conseguiram ver essa referência? Acharam que foi uma brisa assim, tipo, ele teve essa referência, mas não deixou tão explícito? Com certeza, as referências dele a Bergman e esse filme ainda, especificadamente, é gritante, assim. Esses enxertos sobre a loucura, um lugar deserto, né? Duas pessoas, né, tendo que conviver só as duas, né, em um lugar totalmente isolado. Uma influência também é o expressionismo alemão, no qual ele se inspirou bastante para fazer esse filme. Sim. Você vê os ângulos, né, das câmeras, o contraste do preto e branco, né? O preto e branco desse filme é lindo, né, gente? Bem estético e impressionista alemão, né? Que não é um preto e branco, diga-se de passagem. Falou de preto e branco com o colorista, fica nervoso, hein? O colorista vai ajudar a gente nessa questão aí. Eu li uma entrevista hoje também com o colorista do filme, que foi é um grande colorista, eu acabei não anotando o nome dele, mas ele trabalhou no restauro de muitos filmes tipo da década de 20, de 30. O próprio Farol, ele é filmado em película, né? Ele é de 35mm. Isso eu não sabia. Só que o processo da colorização em cima da película é diferente, né? Mas eu tava lendo sobre e teve um cuidado dos tons serem sempre dentro do gama do cinza, assim, né? O preto existe, ele tá lá. Ele é um preto bem enterrado, como dá pra ver no filme, assim, um preto proposital, né? Essa baixa exposição, assim, até a própria construção do filme é em torno disso, né? Mas todo o resto, ele é em cima de um tom, né? Ele diz que teve essa preocupação de não deixar o branco ser o branco, né? É uma técnica para conseguir uma profundidade, né, na imagem, que é brincar dentro das variações do tom que existe entre as camadas do cinza, né? E até porque também deixando tudo branco, né, fica chapado, né, não fica um negócio... Exato. Então tem que ter essa questão do degradê, né? Isso. Exatamente. O Felipe estava falando sobre as cores, né, e a fotografia, ela até carrega bastante, né, esse lado do expressionista alemão, né. O próprio Robert Eggers, uma vez, quando ele fez A Bruxa, ele falou que ele tinha essa paixão pelo cinema alemão, né, cinema clássico alemão. O Lang Murnau chegou a dizer que tinha interesse. O Luiz também pode confirmar pra gente se ele chegou a falar alguma coisa na entrevista, mas você vê bastante disso no filme, né, e a maneira como ele projeta, né, todo momento ali, a sombra do Robert Pattinson, enquanto eles estão ceando, né, comendo, é bem interessante. Só para fazer um comentário, né, antes que eu esqueça essa parte do personagem aqui entrando na parte da colorização, né, dos tons, essa sombra ele é bem importante para esses símbolos que vão levantar no filme, né. Por mais que tenha alguns problemas no filme, né, umas críticas a fazer ao Farol, do Marquinhos, eu queria deixar isso bem explícito. Falando sobre as sombras, né, do Robert Pattinson, é interessante porque a sombra a todo momento ela faz... isso o filme inteiro traz símbolos, né? Os símbolos do falocentrismo, né? E dentro do cinema de horror, a crítica ao falocentrismo, né, a sexualidade masculina, é bem comum no gênero de terror ou do horror, né? E nesse filme ele carrega bastante. A sombra do Pattinson, o próprio Farol em si, todo momento quando aparece cenas onde a mise-en-scène é feita com aberto, né, com o campo bem aberto, onde aparece o farol, claro, se remete sempre a símbolos fálicos, né, e aqui é o que vai tratar o filme também. Tem uma questão de sexualidade bem forte dentro do filme, né, por parte do personagem do Robert Pattinson até. Você pode até ver que é uma coisa que eu pensei na hora, que quando ele acha a sereia, né, a estatueta da sereia, você pode perceber que é um buraco que tem no colchão, né? E antigamente, né, ainda mais em lugares mais afastados, coisa bem do campo, os meninos, os homens, eles faziam buracos no colchão para ficar metendo. Nossa, verdade. E a sereia tá bem nesses buracos que pra mim, na hora eu pensei, mano,
será que o cara tá fazendo um buraco pra ficar se masturbando lá? Aí ele acha uma sereia, né? Que uma sereia que também é um símbolo sexual. Maravilha. Falando nisso da sexualidade dele, né? O Luiz também tem esse comentário a levantar. Tem uma questão também da dubilidade, né? Da sexualidade do personagem, do Robert Pattinson, né? O Efraim Winslow, né? Por mais que você tenha... vários momentos você fica ambíguo a situação dele com o Defoe, né? Se existe ali uma relação homoafetiva, pra mim sempre fica... Tem uma hora, né, que o Defoe tenta beijar o Patterson, não tem? Tenta. Então, mano, que os caras tão solitários ali, né? Eles começam a olhar... O Pattinson vê também tá ficando gatinho, né, mano. o personagem do Efraim Winslow, que é o Pattinson, ele também olha o Defoe dormindo, ele tá sem a calça, se não me engano. Assim, não julgo, né? Se eu tivesse num lugar assim com o Patterson, assim, né? Uns 4 meses, 5 meses, não vou falar assim que, nossa, que coisa absurda, né? Porque... Mas eu gosto dessa questão sexual. Assim, eu só comecei a ver isso quando comecei a ler um pouquinho mais, né? Tendo umas conversas também com o pessoal por trás, né? Eu não tinha reparado nisso tanto, né? O que eu percebi mais no filme, de imediato, quando assisti, foi uma questão de ser tudo muito carregado e tudo muito enclausurado, né? Já começa que o filme é letterbox, né? Para os ouvintes que não têm uma noção do que seria um letterbox, essas coisas, seria o formato da imagem. O comum que a gente vê hoje em dia é o widescreen, que é 16:9. Né? Então, aquela imagem retangular. Quando as TVs e os cinemas eles tinham uma tela quadrada, era um formato de 4:3, né? Que é uma caixinha, que nós chamamos de letterbox. Né? E quem já assistiu alguns faroestes, né, vê que mesmo quando está assistindo as TVs de hoje em dia, tem uma tarja preta em cima e embaixo, é porque a imagem era mais esticada ainda, porque tinha toda uma questão de contemplação de paisagem, né, que a gente chama de cinemascope. Né? Chama de cinemascope, que era uma imagem muito mais larga. Então tem esses formatos de imagem que hoje em dia, que antes era por questão técnica, né, e sei lá, acho que desde os anos 60, 50 se torna até uma questão estética, né? Então esse filme é letterbox, né? Então a gente já vê que é um quadrado, é muito menor do que o widescreen que a gente está acostumado. Victor, só um adendo. Esse filme, Pode falar. ele não é 4:3, ele é 1.19 por 1. 1.19? Por 1, 1.19 por 1. Mas é letterbox. É letterbox, é um quadradinho, né? Ele é muito próximo de um quadrado, né? Você vê que é 1.19, mas com certeza tudo isso que você falou é exatamente isso. Ele vem pensado, né, nesse formato justamente para causar, né, essa claustrofobia e esse sentimento que o filme quer passar, né, do desespero, da apreensão. Então, aí, ó. Que é um letterbox que deixa mais enclausurado ainda, né? Então eu acho que ele trabalha muito bem. Tem planos muito fechados, né? Você não vê planos de grandes paisagens, né? Você vê um ou outro quando tá mostrando o farol. Como eu né? falei, quando tá bem aberto o farol, né? É. Pegando o gancho, né, do que o Victor falou em relação à claustrofobia, né? Também que ele tá comentando sobre os elementos, né, simbólicos. Pra mim, esse é o pequeno problema que eles dizem do farol, né? Um dos problemas que eu encontro. Para mim ele é excessivo, né, em trazer elementos simbólicos. Não estou dizendo que é ruim trazer símbolos dentro do filme, fazer para narrativo para os personagens, mas para mim... Até porque cinema é símbolo, né? Cinema é símbolo, mas eu acho que ele trata os símbolos em excesso. Ele consegue trazer muito... Ele tem alguns símbolos que são interessantes, a gente percebe, mas como ele sobrecarrega muito o filme com muitos símbolos, não parece para mim que ali vem de uma maneira natural. E como ele se forçar, olha como eu sei fazer símbolos dentro do cinema, olha como eu aprendi a criar símbolos em qualquer coisa que eu faço. Então, para mim, por exemplo, os tentáculos, as sereias, as gaivotas, a adicionamento do corpo dele no final, a luz do farol, os sons, tanto diegético, massa diegética, tudo isso fica muito em excesso, na minha opinião. Ele carrega muito nos símbolos. Talvez se ele tivesse escolhido um ou outro elemento para trabalhar em cima disso, talvez não soasse tão forçado, que para mim soa. Eu não sei para vocês, né, agora. Mas para mim soa um pouco forçado. Não achei assim tão forçado. Assim, eu acho
legal o trabalho dele, que ele trabalha muito com camadas o tempo inteiro. Então cada um vai interpretando da sua maneira. Esses tentáculos, você vai criar uma mitologia, essa parte que eles têm uma tensão sexual é uma outra teoria. Então cada um vai criando uma teoria conforme vai vendo o filme. Essa que é a graça do filme, ele não é tão picotado assim. E essas questões, elas se ligam, né? Pra mim, elas somam uma acima da outra. Eu não acho que acaba sendo só, tipo, tem o Solto Farol e depois tem a Gaivota. Eu acho que, assim, tudo se acumula numa coisa só. Na minha opinião, ainda mais pela questão, né, de serem dois... Por mais que eles estejam, né, numa ilha cuidando de farol, tem toda uma pegada de somos marinheiros, né? Toda a questão do mar, essas coisas. Então, pra mim, acaba entrando como se fosse, tipo, uma grande história de marinheiro. Que também tem no filme isso, que até que a loucura do Robert Pattinson, né, ele começa mais ou menos quando o William Dafoe ele fala uma coisa, aí no dia seguinte ele fala, não, mano, você tá muito louco, eu não falei isso. Aí o cara já começa a ficar meio doido, né? Já começa a falar, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Então, pra mim, tipo... É uma grande história de marinheiro, uma grande história de pescador, entendeu? Uma grande mentira, que é tudo muito exagerado, entendeu? É o capitão que vira polvo quando ele vê o farol, entendeu? Que ele tem um negócio sexual também com o farol, né? Que ele fica pelado lá dentro, né? Eu acho que pra mim esses símbolos eles acabam somando um com o outro pra criar uma grande história de pescador, que pra mim eu achei maravilhoso no filme isso. Me fez lembrar muito os pássaros do filme, não sei porquê, mas cada... É porque tem pássaro. Não por causa que tem pássaro. não porque tem pássaro, mas é que cada hora você não sabe que os pássaros estão ali. Então cada um tem uma teoria. E o filme tem mais ou menos esse aspecto. Então a gente não sabe direito o que é o Luz do Farol ou todo esse suspense. E não um filme mastigado lá, tipo Clube da Luta, que ele mostra no final. A gente sabe que os dois é uma mesma pessoa e vai mastigando o filme inteiro. Então, assim, ele vai mastigando o filme inteiro. Então, você já sabe. Ele mostra pra você. Não tem como fala mal de Clube da Luta. Sabia que tinha alguém que ia falar pois isso. eu falo. Mas Pois eu falo. Clube da Luta é filme de adolescente molhado. O que você falou? Olha eu causando aqui. É filme de adolescente molhado. Então foi molhadaço, então. Ai, cara. Marquinhos é o eterno jovem, né? Jovem. É um eterno jovem, né? Rage Against the Machine, né, Marquinhos? Filhão, não fala mal de Rage, não, que Rage é legal, né? Agora pegou pesado, agora. Não, Rage Against the Banda, mortalidade, né? Tô brincando, Marquinhos. Mas só pegando o que o Luiz falou, mas eu ainda não tô falando assim que ele carrega, assim, fica... Pra mim soa que tá carregado. Entendeu? A quantidade... Eu sei que são várias maneiras de interpretar o filme de maneiras diferentes, mas pra mim tentar linkar vários tipos de símbolos que ele coloca dentro do filme, na perspectiva dos personagens, ou da narrativa, ou até mesmo tudo que ele coloca ali no ambiente, isso pra mim soa um pouco forçado, não é tão natural. Né? Pra mim, ele fala que eu quero mostrar símbolos. Eu acho que eu concordo em partes assim com o Marquinhos, porque eu acho que ele veio com um primeiro filme muito bom, que você tem essa dosagem na medida, né? A Bruxa, que tem esse simbolismo bem dosado, né? Ele entra na hora certa, ele te pega nos momentos certos. Agora esse filme, ele tem um verdadeiro excesso, assim. Eu acho que foi meio que ele, realmente, o Eggers falando, olha como eu sei colocar esses símbolos. E ele é um cara extremamente simbolista. Você deu uma pesquisada nas referências que ele usou, assim, e ele puxou muito de pintores que eram simbolistas, assim, de 1800 e tudo. Então ele tem... 1900, né? 1900, o começo de 1900. Sim. Então, ele é um cara que quer mostrar, e é o que ele faz. Ele apresenta vários símbolos, tipo a gaivota, o farol, a estátua, a sereia, e aí cada símbolo ele vai construindo numa cena, numa certa progressão, né? Até tudo colidir ali na loucura dele, assim. Mas realmente eu acho que faltou... Nesse ponto eu concordo com o Marquinhos, acho que faltou uma respirada, alguns planos talvez de mais tensão, de mais
silêncio. Eu não sei, é a minha opinião, talvez vocês pensem de outra forma aí. Não, eu concordo com você, Felipe. Também, como eu falei, eu acho que no Bruxa ele carrega menos essa parte de simbolismo, né? Por exemplo, uma coisa que eu gostei, que eu havia voltado atrás, não, voltei atrás porque eu falei que não tinha nada a ver realmente. Tem, não naquilo que o pessoal estava mencionando, o pessoal falou na verdade que é o quê? Que o filme ele tem esse ar Lovecraftiano, isso é fato. O que estavam falando é que a cena final da luz era o momento Lovecraft. Não. Pra mim, o filme inteiro, se for colocar dentro de um aspecto, né, Lovecraftiano, é o filme inteiro. A ideia da loucura de ficarem isolados e ali mesmo próximo do mar, né, as entidades como, né, o Cthulhu e por aí vai. Pra mim ali tá próximo, né, do universo Lovecraftiano. Né? E essa piração, alucinação, né? A pessoa vai entrando em colapso nervoso, né? Em colapso neural. Então, essa é a parte das alucinações, tudo isso. Acho que o filme inteiro gira em torno disso, como se fosse. Daria muito bem para ser escrito pelo Lovecraft no começo do século XX, né? Seria uma história que o Lovecraft teria publicado na Pulp Fiction, ele publicava os contos dele. Então, ali tá claramente. E quando eu vi o trailer, tanto quando eu vi o trailer. Eu vi os tentáculos, eu achei que fosse fazer uma menção, claro, ao Lovecraft, porque os tentáculos são os símbolos, né, dos contos do Lovecraft, porque traz tanto a entidade, né, do Yog-Sothoth quanto o Cthulhu, né. Eu não tenho uma experiência, eu tenho uma experiência quase nula, praticamente, sobre o Lovecraft, só pelo que eu ouço falar, né, nunca cheguei e li, né, um conto, alguma coisa dele, mas, exemplo, pra mim, talvez você seja muito leigo, né, na questão, mas pra mim os tentáculos, eles, assim, foi uma coisa tão rápida, sabe, esse negócio da metamorfose do capitão, que não, eu fiquei pensando, será que realmente era pra puxar alguma coisa do Cthulhu, essas coisas, do Lovecraft, ou simplesmente que nem eu falei no começo, sabe, uma questão de que é uma história de marinheiro, né? História de marinheiros tem monstros marítimos, Não, sim. tem sereias, né? Então, pode ser, que nem eu falei, pode ser uma questão de leiguice minha mesmo. Mas eu não vi, e também não vi o aspecto horror que todo mundo falou. Pra mim é um filme muito mais de tensão, é um suspense psicológico, né? Não, o que Alguma eu digo coisa assim. que do horror, Victor, assim, que puxa pro Lovecraft, não é o fato de inserir elementos do tentáculo, do que remete ao Cthulhu, né? Só pra um adendo aqui, eu falei Cthulhu, o Victor falou Cthulhu, mas não tem uma maneira certa de falar os nomes dos personagens do Lovecraft, porque o próprio Lovecraft, na introdução, né, que ele faz dos livros dele, né, tem o que ele fala sobre o horror cósmico, ele diz que não tem como nós, seres humanos, sabemos como fala o nome correto dos seres ancestrais, por isso que serve qualquer nome, a gente não tem capacidade, limite, né, nós somos limitados para poder falar da maneira que a gente quer, porque ninguém sabe como se fala realmente o nome dessas entidades ancestrais. Não tá dentro da nossa capacidade, não tá. né? Essas cidades intergalácticas não tem capacidade para mencionar o nome deles de forma correta, por isso que tanto faz falar Cthulhu, não tem problema nenhum. Mas... Churrulo. Aí tanto faz. Tchutchuco. Tchutchuco é bom. Tchutchuco. Mas voltando, não é por causa dos tentáculos não, viu, que foi do horror, viu, Victor? Porque o filme pra mim é um horror, porque ele se encaixa dentro do horror cósmico, que é a ideia de que, existe uma carga energética ali, ninguém consegue identificar o que é muito mais antiga, né, muito mais poderosa do que os seres humanos conseguem perceber. E outro elemento que liga com Lovecraft, que é a ideia do horror cósmico, de uma presença, né, de uma onipresença de algo muito forte, também a ideia da perda de sanidade, né, que leva a alucinação e loucura. São os principais elementos dos contos Lovecraft, que são personagens que estão ali a todo momento, né, tendo sua sanidade sendo testada, né, e que claramente em vários livros, normalmente os personagens chegam a ficarem loucos, né, toda a perda de sanidade e enlouquecerem. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, já que a gente já tá falando da questão da loucura de novo, né? Porque não tem como não falar. O que vocês acham dessa questão, da relação entre o Winslow com o Capitão? Né? Eu vejo, pelo menos na minha cabeça, se formou muito que o Capitão ele tá querendo mexer com a cabeça do Winslow.
entendeu? Que é meio que uma diversão. Por isso que ele sempre tem um novo ajudante, entendeu? Que o cara tá lá tanto tempo, né? Ele já tá zureta da ideia, né? E uma das diversões dele é mexer com a cabeça dos ajudantes, né? Tanto que no começo o Winslow ele não quer beber, né? Enquanto ele tá jantando lá com o capitão. Aí o capitão insiste, beleza. Aí conforme o filme vai passando, ele começa a beber, fica uma coisa normal, né? E no final a gente descobre, né, que o capitão tá falando, o cara bebe pra caralho, é um mau ajudante, tudo, sendo que no filme inteiro ele fica falando, não, você é um cara que tá fazendo as coisas direitinho, tudo, dá um deslize aqui, um deslize lá, mas, né, tá fazendo tudo no correto. E também, né, dentro dessa minha teoria de que o capitão brinca com ele, né, ele brinca com a mente do Robert Pattinson, eu tava vendo numa página de Facebook chamada A-Shot, né, que ele fez uma comparação da cena. Tem uma cena em que o capitão ele tá pelado, né, que é quando o Robert Pattinson acho que vê ele primeiro, vê ele com os tentáculos, se não me engano, né, e o capitão vai lá, ele pega no braço do Robert Pattinson e sai tipo uma luz dos olhos dele, né, iluminando todo o rosto do Winslow, né. E tem um quadro de 1904 do Sasha Schneider, isso, que chama Hipnose, né? Que é a mesma coisa, é um cara segurando o braço de um outro homem e emitindo uma luz do olho em direção a ele, né? Tipo, estou te hipnotizando, eu tô tomando conta da sua mente, você não tem mais poder sobre ela, né? Queria saber a opinião de vocês, Felipe, Luiz, que tá meio quieto hoje, Marquinhos, o que vocês acham desse jogo de personagem que o diretor fez, que tem nesse filme? Pra mim, eu acho que o personagem do Thomas Wake, né, que é o personagem do William Dafoe, ele, na verdade, não é que ele brinca com os ajudantes. Na verdade, é que como ele acha que a luz do farol é uma coisa dele, pertence somente a ele, eu creio que ele faz tudo aquilo para poder tentar afastar, né, a pessoa, né, o ajudante do farol. Então, se for preciso, na verdade, dizer que o cara bebe, o cara, porque depois ele pega o diário, né? Mostra no diário, ele anotando no diário de bordo do farol, a conduta, né, do ajudante dele, do Robert Pattinson. Então ele fala, o cara tá bebendo, o cara fala aquilo. Eu acho que tudo que ele coloca, né, até mesmo se incentivar a beber, é pra fazer toda uma crítica, né, à personalidade do ajudante e para que a companhia marítima, né, expulse o cara e manda o cara embora pra casa pra ele ficar sozinho com a luz. Porque tem uma coisa muito forte, né, com a luz do farol. Ele tem uma coisa muito... uma posição muito forte para aquela luz, né? A gente até não descobre o que que eles enxergam naquela luz. Talvez seja apenas luz, né? Mas tem todo um encanto pela luz do farol e não que ninguém se aproxima. Pra mim é isso. Ele vai fazer de tudo para poder banir esses ajudantes, né? Então, eu vou falar agora o que eu acho que se encaixa nisso, né? Que é o maior defeito do filme, que é você querer tentar dar muito pano para você puxar a manga e você não ter um significado concreto, sabe? Não é que filmes não possam terminar em aberto, não é isso. Mas eu acho que você não pode largar tanto, assim, sabe? Eu acho que você tem que saber equilibrar o que vai ser fruto da imaginação do telespectador com o que verdadeiramente acontece. E eu acho que o que realmente acontece ali fica entre o Eggers e o irmão dele, que é quem escreveu o roteiro. E a gente só especula, só que eu acho que isso perde uma força, porque parafraseando um professor nosso aí, quem quer contar de tudo não conta nada, né? Ou algo assim. Quem tenta abordar tudo não aborda nada, né? Exatamente. E eu acho que ele falha um pouco aí. Ele apresenta tantos mistérios, até na relação entre os dois e tudo, que no fim pode ser tudo, mas também pode ser nada. E isso pra mim é um ponto fraco do filme. Porque E você não acha que ele dá signos, ele dá alguma coisa pra guiar o telespectador? Ou não? Você acha que ele fez uma coisa na cabeça dele e largou? Não, com certeza ele guia, mas assim, com tantos elementos que são
dá para desprender muitas narrativas do filme. O que não é, o que eu digo, não é um ponto necessariamente ruim ou um ponto necessariamente bom. Para mim, não foi bacana porque, como eu vim com uma expectativa, eu acho, da Bruxa, de que você tinha um mistério, mas tudo bem estruturado, bem fundado, sabe? No fim, se você raciocinasse, juntasse as peças, o filme estava ali, mesmo que ele não revelasse tudo, né? Aqui é um filme que se assemelha mais até a um... É o que você... A sua definição é muito boa, é um conto de pescador. Que você não sabe... É impossível definir o que é verdade e o que não é. Isso é verdade. Só que por isso fica o filme todo uma mentira desde o início. Desde as relações, os nomes. E é um filme que te questiona o tempo inteiro o que é real ali e o que não é. A gente, como espectador, tenta puxar isso de alguma forma, né? Mesmo que o filme seja para nos forçar ao contrário, né? Dito isso, assim, eu gosto muito dessa relação entre os dois. Eu gostei do filme, achei que os dois atores estão muito bons, os personagens são muito bem escritos. Você tem um choque entre o novo e o velho, sabe? Que é muito legal, é muito importante. É uma coisa também seguindo nessas simbologias que ele traz de renovação, de alcance da iluminação e da transformação, né, pela luz. Eu acho que isso ele constrói de uma maneira legal, isso fica bem bacana. Mas é o que eu falei, é difícil até eu colocar uma teoria de que qual que é o papel dele, qual que não é o papel dele, do Thomas Wake ou do Efraim. A princípio, eu tendo a acreditar que esse ambiente é um ambiente é um purgatório, assim. Ambiente de droga. É um purgatório em que você tem um cara tentando alcançar uma iluminação por conta de algo que ele cometeu no passado e claramente uma barreira que é física, mas que também é ideológica, que os velhos costumes, são as velhas maneiras, o protetor o que não deixa você alcançar aquela luz, né? E que você só alcança ela quando você comete um fratricídio, né? Sei lá, quando você mata uma figura paterna, né? Eu acho... Essas relações eu gosto bastante nesse filme. Interessante. Quando essa relação sexual eu vejo também, foi o Luizinho que me apresentou essa teoria, que eu achei que se casa muito bem, essa relação... eu não vou dizer homossexual, porque eu acho que vai até além disso, sabe? Eu acho que vai... uma coisa que vai além do sexo, sabe? É o que o Vitor até falou no começo do programa, se você tá numa ilha preso com o Robert Pattinson, você se garante, tá ligado? Mas, enfim, gostei muito dessa relação entre os dois, achei muito bacana. Pra mim é isso, é o conflito do velho com o novo, e o novo tentando ascender, chegar na luz e romper essa barreira. Eu vejo esse filme como tipo uma obsessão muito louca desse personagem do Efraim, que ao chegar na ilha, ele já descobre esse objeto da sereia, então ele já fica intrigado com aquilo, e depois o Dafoe, né, fala para ele que ele não pode tomar conta do farol. Isso já vai na cabeça dele uma certa imaginação, até que ele imagina o Dafoe sentado no farol, olhando com êxtase aquilo. Aquilo é da imaginação dele, porque corta para a cena e deitado na cama, como se estivesse acordando. A partir daí eu vi que aquele cara não é muito certo das ideias, né? Então ele tem um certo problema ali, né? E assim, é uma obsessão, uma tensão sexual o tempo inteiro. Porque ele deseja o Dafoe e o Dafoe deseja ele o tempo todo, né? Então o Dafoe tenta beijar ele e ele recua. Ele faz a masturbação como um ato de culpa. Ele imagina uma sereia que é uma mulher, não é uma mulher perfeita, né? Então assim, ele tenta, ele começa a gritar naquela masturbação, não é aquilo que ele quer. Ele quer o Dafoe o tempo inteiro. Então assim, e o Dafoe também está se masturbando numa cena que ele está deitado na cama. É uma questão meio louca dessa questão da obsessão dos dois naquele lugar isolado, né? O tempo
o tempo todo, assim. E aí você não sabe do passado desse cara, né? Que ao mesmo tempo tem certas teorias que falam que os dois é a mesma pessoa. E aí é umas coisas muito, muito loucas. Eu já vi eles falando que os dois são iguais. Aí eu acho que o pessoal já tentou uma brisa muito maior do que deveria. Essa brisa brisa também, abre uma brisa, né? Pra você ver, mas pode até ser, mas ou pode não ser também. Então tem tudo uma questão meio. Porque os dois têm o mesmo nome, se não me engano, né? Enfim, não sei também. Thomas Howard e Thomas Wake, né? Os dois têm Thomas o nome, aí criaram essa teoria, né? E o final eu acho incrível, né? Ele cai na própria armadilha, né? Ele vai o tempo inteiro nessa obsessão, chega lá e ele acaba morrendo ali. Então eu acho isso interessante. Eu vejo essa questão muito forte no filme do o Robert. Tem uma obsessão muito com os animais, que são aquelas figuras que têm uma certa premonição, né? Tá lá na bruxa também tem o coelho, tem o bode, se não me engano. Esse tem as gaivotas. E ele queria fazer o Nosferatu, se não me engano. O plano dele era dirigir o Nosferatu ao invés do Farol, né? E o Farol e o Nosferatu também tem ratos, tem vários animais ali no meio. Então ele tem uma obsessão. Ele é fã do Tarkovsky. Tarkovsky também tem uma obsessão com os animais, que também dialoga com o mesmo parâmetro, que é a premonição. Ele mexe muito com a natureza, né? Ele mexe com a natureza, que também vai criando Luiz, essa eu não coisa. sei se pelo um segundo filme dele dá pra perceber que ele tem obsessão por animal. Eu acho que eu descartaria uma análise dessa. Obsessão Não, talvez seja uma palavra não forte. obsessão, mas ele coloca essa figura do animal como uma premonição de uma Não, forma. aí tudo bem, mas é uma obsessão por animais, Não, porque como é o obsessão segundo não, filme é da uma carreira premonição. dele, O Tarkovsky é muito também cedo usa. pra gente perceber isso, entendeu? como- O segundo filme da carreira tem uma obsessão por animais, entendeu? E agora falando que você tá falando dessa coisa dos animais, Luiz, me veio uma lembrança que isso que tá Homero que diz, né? A lenda das sereias é que é o seguinte, a sereia na água, ela é metade peixe, mulher em cima e peixe embaixo. Só que quando a sereia tá fora da água, ela vira uma arpia, né? Então ela é um pássaro quando ela tá fora da água. Que talvez possa remeter também às gaivotas na questão desse filme, né? Que entra nessa questão da simbologia tanto do sexual quanto também da morte da predestinação, né? Porque Sim. as gaivotas trazem o mau presságio para os marinheiros que matam elas e também são elas que finalizam o Robert Pattinson, né? Elas que Exatamente. estão comendo eu não o havia cara. pensado E ele morre justamente. E por isso eu falei, eu gosto de símbolos em filmes, mas quando carrega muito, igual como retomo esse ponto com o Felipe, eu acho que começa a ficar muito forçado. Por exemplo, essa do Gaivota seria interessante, mas pronto, de novo, já colocou uma simbologia. Porque vai remeter a Prometeu. Tô ficando. O Ptolomeu. É o Ptolomeu. Na verdade, remete a Prometeu, né? Que tentou roubar o fogo do Monte Olimpo e aí ele foi condenado por Zeus a ter seu intestino devorado por gaivotas, né? Por pássaros. E aí depois o Zeus reconstituiu de novo o intestino dele, né? O fígado. E elas comiam novamente. Isso por eternidade, né? Uma condenação eterna. Porque ele tentou roubar o fogo do Olimpo. E aí teve o personagem do Robert Pattinson, né? Tentou alcançar o farol, a luz, né? O fogo, a luz. E aí ele foi condenado por isso. E tem uma cena que o Dafoe também evoca os mares ali, né? O Tritão, né? Sim. O Tritão é sim, o cara da sim. sereia lá, enfim. Tem uns bagulhos. É o deus dos mares. Ele não é o cara da sereia, é o deus dos mares. Mas o cara que tem uma relação. Ele é o cara da sereia no filme da Pequena Sereia, mas. Mas é o que tem a relação com a sereia. Mas- cara. Não tem Tritão? Ou eu tô louco? Não, o Poseidon, Ele emula vários personagens ali, né? O Não, Kraken, eu não sei, Poseidon. ali pra deixar a loucura do outro. Né? Mas eu tava pensando, será que talvez o que tenha acontecido não foi que ele usou símbolos que talvez sejam universais demais, que dão vários símbolos, entendeu? Às vezes ele pensa numa coisa muito fechadinha. Só que como os signos que ele usou são muito universais, acaba expandido para tipo 1 bilhão de símbolos. Pode ser também. Parece que cada hora que a gente mais fala desse filme, mais coisa vai aparecendo, né? Eu tava vendo, ele é um cara bem ligado, assim, a hermeticismo, ao oculto, né? Ele é um cara que flerta bastante com isso, né? Dentro dessa linha
simbolismo, assim, ele bebe de umas fontes, assim, desses pintores. Tem alguns quadros que eu separei aqui, depois, se vocês quiserem colocar nas descrições, que são uma cópia, assim, o filme faz uma cópia bem clara, assim. Uma referência, né? Às vezes chega a ser mais que uma referência, como no caso do Sasha Snyder, né, com hipnose, né? Isso é realmente. E você tem algumas outras obras que ele bebe, assim, que ele chega... Ele nem digere, né, a referência, né? Ele vomita do jeito que ela vem, né? Uhum. Como é o caso do Prometheus, né? Que tenta roubar a luz, que é o conhecimento, né? E no fim acaba sendo devorado por pássaros, assim. E também tem aquela coisa, né? Aí também acho que pode até entrar um pouco do mito da caverna, né? Que quando o cara chega na luz, ele morre, né? Tipo, ele sofre as consequências por ter saído da caverna, né? Ele fica cego, no caso, né? No mito. Bem legal. O Patterson, ele fica Não. ele No mito fica da tão caverna, na vislumbrado, verdade, né? a luz da caverna tenta cegar porque ele nunca obteve conhecimento, mas ele se acostuma depois. Mas é isso que eu tô falando. Ah, tá. Você tá falando tipo, que não é que cega completamente. Ele tenta porque nunca Não. viu, ele foi ignorante a vida inteira. E aí, quando viu a luz. Sim, então, mas é a mesma coisa do farol, é isso que eu tô falando, tô fazendo essa ligação. Tá. Que o farol, quando ele vê também, é aquela luz intensa que praticamente cega ele, até que depois que ele vê o farol, ele não vê direito as escadas, ele fica zonzo, essas coisas, ele cai de, sei lá quantos andares e morre, né? Fica as gaivotas comendo ele. Na verdade, ele cai cai ali mesmo na escada do farol. Agora, como ele foi parar lá na areia, com as aves devorando, por isso eu falei, as aves devorando ele é mais o valor simbólico do que realmente estrutura narrativa, para poder dar um final pro filme. É mais, olha, eu vou simbolizar aqui o final fala sobre Prometeu e a busca pelo fogo, no caso, Robert Pattinson em busca da luz do farol. Porque também um lugar alto, né, Monte Olimpo e tudo mais. Então ali eu creio que no filme ele quis carregar de novo uma simbologia, não tentar dar uma explicativa. Por isso eu concordo com o Felipe, que pra mim a bruxa é o melhor trabalho dele, mais do que o farol. Porque por mais que a bruxa ela carregue todo aquele momento, a ambiguidade, né, sobre emancipação feminina, e será que a personagem da Joy Taylor, ela é ou não uma bruxa? E no final a gente tem a revelação de que realmente ela tava dando... E a cena final da bruxa é meio tosqueira. Então aquilo corta a ambiguidade, porque a partir do momento que o... Aquilo é tosqueira. Oi? Aquela cena das bruxas dançando é tosqueira. Eu gosto, cara. O review eu gostei. Nossa, eu não gosto. É bem bonito. Não, é assim, bem eu gosto, mas é que tá porque eu acho... Eu gosto do filme inteiro, mas eu acho não, que aquela gosto. cena é Eu muito também não gostei, porqueira. mas eu gostei. Revi, na revisão gostei. Eu vou dizer porque que... Eu não concordo com o Felipe. Eu gostei, porque na bruxa... Ele te tira a ambiguidade, ele te dá ele te traz assim uma linha para o espectador, porque ele deixa ambíguo o filme inteiro, mas depois revela que realmente ela era uma bruxa. Então, tudo que a cena termina com isso. Então, não é um simbolismo, por mais que tenha simbolismo, elas dançando, né, naquele balé no alto, assim, que elas estão flutuando, por mais que aquilo carregue simbolismo, aquilo é bonito, é elegante, ele também ele trabalha com a narrativa, ele tá dando um final, entendeu? Mostrando que ela se tornou ali num ritual uma bruxa. Uma comunhão com as mulheres, né? Exatamente, comunhão com as mulheres ali. Então tem isso. O farol ele termina com uma simbologia, por isso eu falo que ele é carregado nesse sentido, né? Com apenas uma simbologia, não para terminar um filme. Porque ele caiu, ele cai, né? Ele rola as escadas, mas cai ali no farol. Como que foi parar na praia para ser devorado ali pelas gaivotas, né? Porque, assim, no final você consegue, pelo menos assim, eu tive a impressão de que ele não estava totalmente morto ainda. Parece que ele ainda tá meio, assim, tá nos finalmente, mas ainda não chegou, né? Então eu acho que, sei lá, mano, ele, tipo, foi se arrastando, enfim, eu não achei tão assim, sabe, tipo... Como é que ele foi parar lá e foi só uma cena pra finalizar, enfim. Pode ser tudo isso, ou pode ser até uma imaginação dele pós-morte, né? Ele imaginou aquela cena no final das gaivotas, ou pode ser mil coisas o filme, na verdade, né? Ou não importa o saber como ele parou ali, né? Porque até a tela fica preta, né? Na hora que ele cai, depois ele tá em outro canto. Pode ser a imaginação dele ali, ou não também, enfim. Mas acho que essa não é a grande questão do saber o que tem no farol. Eu acho que é mais o clima
é a atmosfera que ele cria com o filme, com essa tensão toda. Que eu acho incrível. Fora o som também, né? Que eu acho... Aquele som daquele... Né, o som eu acho magnífico. Aquele aquilo som lá do eu fico farol, né? louco já, eu ficava louco. Isso eu acho magnífico. Os ruídos, não. Os ruídos eu não gosto. Não, eu gosto. Sabe por quê? Eu acho Eu que gosto ele desse som. destoa de ter mantido elementos que podia permear para elementos daqueles sons que permeasse ali, talvez o horror gótico, não sei. Mas ele colocou esses ruídos, pra mim, os ruídos atrapalham. Principalmente, por exemplo... Cara, eu gosto. Por exemplo, tem uma parte do William Dafoe, né? Não sei se é não dele, na verdade, do Pattinson. Na hora que ele olha a luz e começa aquele grito, né? Desesperado, assim. Enlouquecido. Pra mim, é um dos pontos negativos do filme. Esse overacting, né? Esse over do Robert Pattinson, em muitos momentos, que pra mim atrapalha um pouco. Ele tá ali... Não, ele tá bem no filme, não tá mal. Mas ele fica muito over, às vezes. Acho que poderia ter podado um pouquinho nele nessa atuação, que chega a ser extrema. Naquela parte que ele começa a gritar e começa a abafar o som, ficar só aquele ruído, cara, não gostei daquilo. Eu acho que ele poderia ter feito... Cara, eu gostei do som, eu gostei de uma brincadeira que ele fez com o som, que eu achei genial. É assim, pode significar absolutamente nada, só uma brincadeira, mas eu achei genial. Tem uma parte que tá com o som, né, do farol, tipo, bam, bam, no fundo, e o Defoe começa a peidar e começa a aparecer que é o barulho verdade, do farol, isso é que pra bom. mim é aquela coisa, o capitão tá tanto tempo lá, o cara tá tão doido, tão apaixonado pelo farol, que ele virou farol. Tudo bem, entendi de novo. Mais uma tentativa de trazer símbolos pro filme, o Robert Eggers. Mas eu achei isso ridículo, cara, trazer essa tonalidade de eu humor gostei. dentro de um filme que carrega todo uma maneira de trazer um horror psicológico, ou que seja um horror cósmico, mas e trazer esse momento de alívio cômico com o peido dele. Não uma vez que ele faz isso no filme, ele faz isso várias vezes. Eu achei completamente desnecessário, eu acho que ele foge... Mas aí é que tá, eu não acho que é alívio cômico. Pra mim tenta ser um alívio cômico, porque você não tem como você não dar uma risadinha, por mais estúpido que você ache, porque pra mim é uma estupidez. Naquele momento de claustrofobia, a crise dos personagens, você enfiar, fazer o som do farol, o som do peido do personagem. Piada de peido ainda, né? Piada de peido, caralho. Me poupe, ridículo. Não, é ridículo. Isso pra mim é um outro ponto negativo que eu vi no filme. É ridículo trazer isso. Agora, Marquinhos, só apontando uma questão do som, só pra não perder. Eu vi que ele é bem fã do Jean Epstein, né? Que é um diretor francês, né? E tem um filme... Aí eu fui dar uma pesquisada e tem um filme do Epstein que chama A Fazenda de Tempestades. Tem no YouTube, tem 20 minutos, é um filme de 47. E é sobre uma mulher que o marido vai pro mar, né? E ela fica na guarda dele, né? Tem um farol, tem a tensão do mar. E, cara, dá pra ver muito bem onde esses elementos que ele puxa desse filme, assim, do som do mar, cara, que é muito presente, tá o tempo inteiro, e por horas, assim, ele chega a ser ensurdecedor, assim, e como se o som do mar batendo nas pedras 24 horas pudesse também deixar... Mexesse com a sua cabeça, né? Total. Porque ele quer mexer com o espectador também. Ele trouxe o do peido também, Jumpstein, não, né? Agradecemos. Eu tava na fila lá, e a mulher falando... Pô, cara, eu gostei. Eu não gostei desse farol, não. Só fico peidando e arrotando o filme inteiro. Bando de homens sem sentido. Eu achei engraçado. A mulher resumiu bem os problemas do filme. Só fico peidando aqui esse filme. Não, eu achei... Eu achei isso completamente ridículo, assim. Por isso talvez é um ponto negativo pro filme. Ele não precisava disso. O Robert Eggers não precisava, até mesmo para poder carregar de novo mais símbolo, para falar que o Willem Dafoe se tornou um farol, como o Victor falou, estaria há muito tempo preso, não precisava disso. A própria menção, né, que ele faz ao quadro, né? Ele disparando a luz do farol pelos olhos dele, isso já traz esse elemento. Como o filme inteiro, essa força que ele tem
Cara, eu gostei. Eu achei gostei do peido. esse peido não eu precisava, gostei. cara. Ele tinha todo um clima pra manter um clima no filme. A hora que ele não faz isso uma vez só. É que tá o problema. Dessa uma vez só, Não faz. ok. Mas o cara é ele grosseiro. faz uma, 2, 3 vezes a mesma piada com o peido. Mas o cara é grosseiro. Mas o personagem é grosseiro, não o filme tá sendo grosseiro. O filme colocar... Então... Mas, ô Victor, o filme... Não, Victor, mas o filme não pode quebrar um clima que foi estabelecido. O cara tem um clima. Ok, esse filme tá pedindo. Tô falando que filmes não podem quebrar. Filmes podem quebrar? Podem. Mas o filme, o Farol, a condição que ele estava colocada desde o princípio, fazer isso, você acaba quebrando o clima e querendo ou não, o cara quis trazer ali um alívio cômico. Pra mim foi bizarro. Marquinhos aí, lá, o cara só peidando, eu acho que ele matava o da fome. Falei, vou matar esse cara aí. Tá peidando demais essa porra. O Horde Rocks na ilha, ele e o Horde Rocks. Isso fez a loucura. Mas mas aqui, tirando o Victor, Felipe e Luiz, vocês não se incomodaram com isso? Só eu achei assim, eu não me incomodei. Primeira vez eu achei estranho, mas depois... Não, eu não me incomodei, eu gostei. Sei que vai dar esse filme. Assim, tem uma questão da teoria que o Luizinho comentou da homossexualidade e tudo, e desse enfrentamento que ele apresenta o homem como aquele homem rústico, o homem que arrota, que peida, que a gente conhece de monte, né? Em contrapartida com o personagem do Robert Pattinson, né? Só que, assim, acho que eu tô com o Marquinhos, eu acho que se você faz isso 1 ou 2 vezes, você já passa essa mensagem muito, muito bem. Acho que foi um abuso aí, um devaneio dele aí, sei lá. Deixa os caras peidar, Tara, gente. quem sabe. Censura o peido agora. Agora com você. Censura o peido. Não foi um devaneio, foi uma tara por peido. Não é possível, cara. Uma tara por peido, concordo com o Felipe. Seus moralistas, vocês estão censurando o peido. Quem não viu o peido distou do filme. Assim, eu tô brincando, Marcos, eu tô brincando, relaxa, eu tô brincando. É em clima de peido, né, que eu acho que já dá pra gente encerrar esse podcast, né, porque senão vai pra coisas mais escatológicas ainda, conhecendo esse pessoal. Então, vamos pra parte que a gente ama, né, vamos dar a nossa nota para o filme. Lembrando sempre que se você está chegando de primeira viagem no nosso podcast, a gente você é marinheiro de primeira viagem, ó, trocadilho. Se você é marinheiro de primeira viagem, Marquinhos tá ligeiro. Se você é marinheiro de primeira viagem, a gente tem o seguinte classificação para os filmes. Blé, quando o filme é péssimo, assim, tipo, insuportável. A gente dá um blá quando o filme é ruim, ele não é péssimo, mas ele é ruim. Blá blá quando o filme é bom, assim, tipo, ele é bacana, ele tem seus defeitos, mas ele é bom. Blá 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 quando é puta que pariu, é um filme bem legal, assim, sabe? Tipo, é muito foda esse filme. E Cine blá blá blá, que quando você fala isso daqui, esse é o filme que eu vou indicar pra quem quiser ver esse diretor, entendeu? É um daqueles filmes que você coloca lá em cima, é o filme que você compra o DVD, tá na sua cabeceira, que você fala pros amigos, pra mãe, pro cachorro, pro periquito, pra sereia. Vamos lá. E vamos dar as honras, então. Felipe, qual que é a sua nota pro filme? Começa aí. Opa, de novo quero agradecer aí a oportunidade, muito massa, um papo com vocês, sempre muito bom. Diferente de não fazer num boteco, fazer aqui no podcast. Mas eu acho que esse filme, pra mim, ele é blá blá. Acho que ele peca nesses pontos, de tentar apresentar muita coisa e em meio a tanto simbolismo, tanta interpretação, acaba não falando nada. Gosto muito da apresentação do filme como um filme nesse formato letterbox, um filme preto e branco, entre aspas, né? Com baixa exposição, iluminação... alguns pontos bem naturais, eu acho que foram luzes diegéticas até em algumas cenas. Essas coisas me animam, acho que volta um pouco, um cinema um pouco mais calcado em outras raízes, assim, que não a do equipamento e mais do pensamento, né? Isso me animou muito quando eu vi que eu não sabia nada, quando eu fui ver o filme, vi que era um quadradão na tela, achei bem maneiro, bem legal. A atuação dos dois, muito bacana. Vamos ver se o
Pattinson agora faz um Batman aí, depois dessa. E, cara, o Willem Dafoe não tem nem o que dizer, aquele monólogo dele... Sendo enterrado é foda, né? Sendo enterrado, e o outro que ele faz condenando, praguejando contra o Robert Pattinson é incrível, que a câmera fica nele muito tempo, ele fala um texto dificílimo. E ele declama, né? Ele não fala, ele declama, né? Um cara, isso que eu acho foda. É um ator, assim, que eu adoro, acho muito bom. E fico por aí mesmo. Se eu puder indicar um terror que eu gosto aí, que é Cine Blá Blá Blá, posso? Pode, fica à vontade. É o Possession, do Zulaus, que é um filme meio batido aí pra quem conhece, mas eu acho que é um terror que tem muito simbolismo, mas entrega tudo que você precisa no final. É um filme que eu adoro e fica aí a recomendação. E espero voltar mais vezes, porque aqui é um lugar... É o meu farol são vocês. Se eu não tivesse de uma outra cidade, tava um beijo. Que lindo. Quero que ele volte aí com a gente. Pode? O Luizinho é minha sereia. E do Antônio das Mortes também, já falei. Do Antônio das Mortes também. Marquinhos, dá sua nota aí. Minha nota é blá blá. Né? Blá blá pro filme, blé pra aquele ridículos peidos, né? Porque pra mim foram noções totais, né? Completamente necessário. Mas eu dou blá blá. É um filme que tem os problemas, como havia comentado o Felipe, de exacerbar em símbolos. A atuação do Robert Pattinson em alguns momentos overact, né? Pra mim atrapalha bastante, um pouco. Tem a tentativa de realocar ali senso de humor com cenas como essa, pra mim, que pode beirar o ridículo, porque desassocia, né, e sai um pouco do clima que o filme traz. Também tem um problema com alguns ruídos, né? O som do farol eu acho belíssimo. Trabalha com esses elementos do farol, né? Até aquela cena que o Pattinson ele tá de frente para a luz do farol e dá aquele grito, né? Aquele ruído. Se tivesse colocado algum som, né, que fizesse referência ao farol, por exemplo, para mim tinha soado muito melhor do que foi colocado. Mas aos pontos bons, eu acho que por mais que o Robert Pattinson personagem já apareça transtornado, porque você vê que ele já de início já é uma pessoa transtornada, ele vai querendo ou não, né, o isolamento faz ele pouco a pouco, né, a entrar em alucinação e até chegar à beira da loucura, né? Então a sanidade dele vai sendo testada e vai definhando com o tempo. Todo elemento de claustrofobia eu acho muito interessante, eu gosto. Um outro símbolo eu acho que pra mim é interessante, funciona no filme. E a fotografia, eu acho que a fotografia ela é uma fotografia bonita, acho que carrega esse lado do expressionismo alemão e é uma boa homenagem que ele fez, né? Como haviam falado que ele queria gravar o Nosferatu, né? Ele então resolveu gravar o Farol. Talvez por não ter gravado o Nosferatu, ele tentou trazer todos esses elementos, né, do expressionismo alemão, ou esse ar, né, do começo do século XX. Isso eu gostei, achei bem interessante, mas minha nota vai ficar pro blá blá. É um bom filme, né? Eu só creio que por uma parte da crítica ele está sendo superestimado. Não acho que é tudo isso. Tem esses pontos negativos, tem que serem pontuados, e para mim é o que acaba estragando a condição do filme para ter uma nota a mais, ou um blá blá blá, ou um cine blá blá blá. Mas para mim é um blá blá, é um filme bacana. Só que eu acho que o Bruxa é superior, então para mim a Bruxa seria blá blá blá. Pra mim a Bruxa seria blá blá blá. Né? Beleza. E você, Luiz? Blá blá blá. Não daria um cine blá 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 ainda. Primeiro preciso pensar melhor se daria como uma obra-prima. Mas eu acho que ele cria todo um clima de tensão, imaginação. Eu acho que o terror ele tem que caminhar por esse lado, né? Porque o terror ultimamente é aquela coisa meio capenga, só de susto o tempo todo, né? Que eu acho isso irritante. E eu acho que o Farol ele tem um clima, uma atmosfera bacana, assim, desse clima todo que ele conseguiu construir. E eu acho melhor que a Bruxa, né? Porque eu acho que o final da Bruxa acho que peca um pouco. Mas eu acho que ele merece aí, e é isso aí. Tá, chegou a minha nota, né? Eu vou com o Luiz, acho que deu um empate aqui no... Primeiro empate, né? Porque é a primeira vez que a gente tá em número par. Prazer. Eu vou de Blá Blá Blá, eu acho que é um filme muito bom. Eu só não dou Cine Blá 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 porque ele só fez 2 filmes. Então,
Pelo menos, sei lá, pra mim tem que ter um terceiro, quarto filme aí pra eu poder falar qual dos filmes dele, da filmografia dele é o melhor e seria a obra-prima do cara. Mas eu gostei muito, pra mim, ele entra numa pira de que é uma história de marinheiro, dentro de uma história de marinheiro, e que nada é verdade, ou será que é verdade? Eu particularmente gosto muito disso, eu gosto dessa incerteza, porque eu saí com o cérebro, tipo, doendo, assim, sabe, de tanto que eu fiquei fritando no filme. As técnicas que ele usa, por mais que, né, o Marquinhos e o Felipe tenham comentado de que eles acham que é tipo, olha, eu estudei cinema, viu como é que eu sei fazer um cinema legal, que não se faz muito hoje em dia? Eu não achei isso, eu achei realmente que ele usou. O que ele usou de técnica cinematográfica, fotografia, som, sombra, atuação, mano, decupagem. Eu gostei, pra mim somou, entendeu? Pra mim um símbolo soma com outro, que soma com outro, que soma com outro, e cria uma apoteose, assim, sabe, significativa. Enfim, eu gostei. Eu dou blá 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 e gostei bastante. Pra mim, eu também tô com o Luizinho. Eu gosto muito da bruxa, muito mesmo, mas pra mim, tipo, pra mim a cena final da bruxa não é nem questão de confirmar que ela é bruxa ou não, é questão dela começar a voar com as mulheres e dançar pelado. Adoro. Acho que fica tosco. Acho que Eu fica gosto tosco. também. Eu acho que fica tosco, mas enfim, é que não é podcast da Fala bruxa. assim, Né? na verdade vocês gostaram do Farol por causa do Robert Pattinson, né? E ali, Com a certeza. punhetinha Aquele que cara ele é tocou, gostoso. né? Vocês gostaram disso, né? Nossa, eu vou começar aqui, já vou encomendar uma HQ homossexual do Defoe com o Neil Patterson. Que isso. E dando farol, né? E dá-lhe farol neles. É isso. Mas é isso, gente. A gente chegou ao fim do nosso podcast. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até o final aqui, né, do programa. Lembrando sempre que nós temos um canal no YouTube, Facebook, estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes, estamos no Instagram, onde você pensar que tem gente em mídia social, nós estamos lá. Então sempre coloca Cine Blá Blá Blá, você vai achar a gente está nos melhores streams de podcast. E acompanha a gente, que você fica sabendo de informações extras de filme, fica sabendo sobre o diretor, sobre os atores, sobre curiosidades, sobre coisas que podem até agregar a sua experiência quando ouvem um programa. Mas é isso, Felipe, muito obrigado de verdade por estar aqui com a gente. Como você mesmo falou, e acho que é um desejo de todos, volte mais vezes. A gente gostou muito do papo, rendeu bastante. Acho que dá pra gente ficar fazendo até muito mais que isso. Mas né, a gente tem um tempo aqui. E, gente, é isso. Muito obrigado por vocês. Acho que foi um programa maravilhoso. Falou, gente. Um abraço. Tchau, tchau, É gente. É isso. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hold that.